Olá, sejam muito bem-vindos ao China em Foco. Eu sou Clara Li. O presidente chinês Xi Jinping reuniu-se no dia 16 em Beijing com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Na reunião, Xi Jinping disse que os dois países devem promover o estabelecimento de um novo tipo de parceria estratégica China-Canadá, impulsionando o relacionamento para avançar em um caminho sustentável, de forma a beneficiar melhor os dois povos. Comemora-se no dia 16 o 10º aniversário do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Desde a sua entrada em funcionamento, a instituição se expandiu de 57 membros fundadores para os atuais 111 países. Aprovou também 361 projetos, beneficiando 40 membros dentro e fora da Ásia. A gala do Festival da Primavera de 2026 do Grupo de Mídia da China realizou seu primeiro ensaio. O tema deste ano está relacionado ao signo chinês, que é o cavalo, visando apresentar um impulso imparável da nova era vibrante e próspera da China. O navio hospital da Marinha Chinesa Arca da Roda da Seda, em Missão Harmoniosa 2025, chegou no dia 8 ao Rio de Janeiro. O navio esteve aberto ao público e representantes do Departamento de Saúde Naval do Brasil embarcaram para atividades de intercâmbio médico. A ilha de Hainan, além de ser um destino turístico, possui um mercado de consumo com enorme potencial. Somente na primeira semana do Ano Novo, a ilha registrou mais de 1 bilhão de yuans em valor de compras com isenção de impostos offshore e 824 mil mercadorias vendidas. Não apenas em Hainan, o consumo está em expansão em várias regiões da China com a chegada do Festival da Primavera. Os mercados registram vendas ativas, refletindo o forte dinamismo da economia do Ano Novo chinês. A seguir, uma entrevista com Iventro Menezes de Carvalho, doutor em Direito Internacional, sobre as recentes ações dos Estados Unidos na América Latina. O que assistimos agora foi um passo concreto daquilo que está presente na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que foi divulgada no finalzinho do ano passado. Nessa Estratégia Nacional de Segurança, está lá no texto, né? Eles falam do novo corolário Trump, a doutrina Roosevelt. Isso está no texto, né, da Estratégia de Segurança Nacional. Isso não é nenhuma tese, teoria minha. É fato, está lá. Está né? lá, né? Então, o que significa isso? Né? Essa doutrina Roosevelt ela já é um acréscimo à doutrina Monroe, de 1823, a Roosevelt de 1904, que determina que se os Estados Unidos perceberem que seus direitos e deveres, entre aspas aqui, né, forem afetados fora dos Estados Unidos se sente no dever e na obrigação de intervir, inclusive atuando como uma espécie de polícia internacional. Isso está no texto, inclusive, né? Então, isso foi anunciado. A diferença é que aquilo não ficou apenas como palavras de ameaça, né? Então, a ação dos Estados Unidos foi uma ação de violação da soberania da Venezuela, né, de invasão do território de um país soberano, de um sequestro de um presidente daquele país, a extração dele do poder para ser julgado pelas leis americanas. Mas o que torna tudo ainda mais chocante é porque o próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, numa declaração oficial, ele admite isso mesmo, que era para controlar o petróleo, né? E que, inclusive, os Estados Unidos ficarão na administração do país nesse período transitório, que ninguém sabe como isso se ocorrerá, né? Nem por quanto tempo. Que coloca até em questão a legitimidade de qualquer governante que estiver na Venezuela agora, né? Houve acordo, não houve, né, com os Estados Unidos, enfim, em relação a isso, né? Então,
É um fato que deixou o mundo alarmado. Não é a primeira vez, né? Eu vejo muitas notícias assim como se isso fosse uma espécie de o início o que eu tenho chamado, viu, Luiz, de democracia armada, uma democracia militarizada, né? Não, né? Teve a invasão ao Iraque em 2003, sem nenhuma justificativa, né? Então ali, obviamente, porque estava distante de nós, né? Mas imagina o impacto para os povos daquela região para uma invasão que dizia que tinha arma de destruição em massa e não teve nenhuma arma de destruição em massa, era tudo pelo petróleo, né? O que acontece agora é que agora está na América do Sul esse tipo de... Está mais perto da gente. Está mais perto da gente, né? Então tudo isso torna o assunto muito mais apaixonante, apaixonado, né? O debate, né? O debate muito, muito difícil até, né? Para poder a gente fazer uma leitura dos desdobramentos disso. E claro que o contexto maior, como todos nós sabemos, tem a ver com a presença chinesa na América Latina. Está no texto da Estratégia Nacional de Segurança, né? Ele fala do nosso hemisfério ocidental, né? Até o Donald Trump, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou uma imagem, né, no Twitter, né, com a foto do Trump dizendo este é nosso hemisfério, né? O que a gente poderia traduzir como este é nosso quintal, né? Então a mensagem é não se metam aqui. O que eu sempre achei, isso também em alguns momentos, em algumas entrevistas há algum tempo, eu manifestava um pouco a sua opinião, que era o seguinte: a presença chinesa aqui na América Latina, Luiz, eu entendo que ela é uma presença que, que tem uma dimensão de paz, um vetor de paz. Por que eu digo isso? Porque se esse corolário Trump se concretiza num domínio estadunidense total sobre a região, os Estados Unidos terão para si uma quantidade de recursos naturais, não só para alimentar a população estadunidense em situações de guerra, mas também minérios, terras raras, né, que são importantes para a indústria bélica. Então, o controle dos Estados Unidos na região é algo que o mundo deve temer, porque isso pode impulsionar a decisão dos Estados Unidos de ampliar ainda mais a expressão, né, do seu poder coercitivo mundo afora. Isso, obviamente, é uma má notícia para a China. A presença chinesa aqui, por meio de investimentos, desenvolvimento, etc., ela, de certo modo, cria um equilíbrio, né, dentro aqui não só da região, mas acaba sendo também importante para o mundo, né? Então é nesse sentido que eu acho que os Estados Unidos agora partiram, né, para buscar os seus objetivos nacionais, independentemente de organização internacional, independentemente de regras de direito internacional, enquanto a gente vê a política externa chinesa a todo tempo defendendo a reforma das organizações internacionais para que elas ganhem condições de eficácia e maior legitimidade, né? A defesa também de obediência às regras internacionais. Portanto, é um país com política externa muito mais responsável do que os Estados Unidos. A ver quais são os desdobramentos, as declarações do presidente dos Estados Unidos são ainda mais preocupantes, né? Já fala até, inclusive, uma eventual intervenção na Colômbia. A Dinamarca já está preocupado lá com né? E a questão da Groenlândia. Então, torna, de fato, o mundo muito mais perigoso. E aí a grande questão, Luiz, que eu tenho me colocado é o seguinte: há espaços para ambiguidade diplomática nesse mundo hoje? Porque esse é um ponto que a gente tem que se questionar, né? Os Estados Unidos quiseram dividir o mundo agora recente entre democracias e autocracias. Não. Isso acho que é uma visão equivocada. A gente tem hoje, né, uma democracia armada, com uma política explícita de intervenção, agora já em plena execução, né? Portanto, unilateralismo armado, de um lado, e os países satélites que apoiam esse tipo de política, e de outro, os países que defendem o multilateralismo e a soberania dos países, né? Essa é a grande dicotomia do mundo de hoje. E a China está desse lado. O Brasil também, né? Nesse sentido, há muito mais sinergias aqui no que diz respeito aos interesses desses países para um mundo mais estável, mais pacífico, né? Com regras que possam ser observadas minimamente por todos.
Então esse é o nosso desafio daqui para frente e naturalmente a China, para esses objetivos, é uma grande parceira, uma grande aliada. Bom, hoje ficamos por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima quinta-feira. O programa China em Foco é uma cooperação da TV Nova com o Grupo de Mídia da China.